Olá, tudo bem, Diego? Tudo bem, Heródoto, vamos lá. Hoje nós vamos falar de manifestações. A vida política, sobretudo aqui em Brasília, passa por elas, né? Pelas manifestações de todos os tipos. A gente teve em 2013, o nosso ouvinte se recorda, aquela onda de brasileiros indo para as ruas em todo o país, aquelas cenas que vão ficar para sempre na memória de quem viveu aqueles dias. Manifestações que começaram contra o aumento de 20 centavos na passagem, lembram disso? E depois virou uma manifestação contra tudo e todos, sem pauta específica. Aí os black blocs entraram e aí começou uma grande confusão naquele ano de 2013. 2016, tivemos ali ainda no auge da Lava Jato, impeachment de Dilma Rousseff, muitos brasileiros nas ruas também. Durante o governo Bolsonaro, tivemos, sobretudo, apoiadores daquele governo que também ocuparam as ruas com algumas pautas, ali até mesmo no meio da pandemia, nos dias 7 de setembro, nosso ouvinte se recorda, claro. Esta semana mesmo, aqui em Brasília, nós estamos com milhares de indígenas ali acampados no início, na descidinha da esplanada, próximo ao Teatro Nacional aqui de Brasília. Uma manifestação ordeira, pacífica, com uma pauta bastante específica, que é a pauta indígena. E eu conversei ontem com o Fábio Osterman, que fundou o MBL, aquele Movimento Brasil Livre, e foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, hoje está no Diretório Nacional do Partido Novo, e perguntei a ele se ele vê alguma possibilidade, depois do dia 8 de janeiro, com aqueles ataques criminosos que nós vimos aqui na Praça dos Três Poderes, se ele vê alguma chance no horizonte de os brasileiros, por algum motivo, voltarem a ocupar as ruas para manifestações. E aqui eu não estou dizendo especificamente manifestações contra o governo, para derrubar um presidente, né? O brasileiro se acostumou a ir para a rua somente nesses casos, digamos assim, mais extremos. Mas manifestações elas podem ocorrer pelos mais diversos motivos, como eu exemplifiquei agora há pouco para você, nosso ouvinte. O Fábio me respondeu que acredita ser muito cedo ainda para imaginar uma grande manifestação de rua diante do cenário que nós estamos vivendo. E ele acredita isso também a frustração política que muita gente tem vivido, então está deixando de lado a política e deixando tudo correr conforme o curso normal das coisas. Vamos ouvir o Fábio Osterman. O contexto que a gente está vivendo hoje, mas também relembrar os últimos anos, né? Que foram anos em que, infelizmente, o brasileiro, após ter ido tanto para as ruas, viu essa esperança esvanecer em meio à decepção de um governo que prometeu muito e não entregou tanto. Inclusive, acabou entregando a volta ao poder de um grupo que foi defenestrado por manifestações e que voltou, de certa maneira, pelos erros do seu antecessor. Tá aí a opinião do Fábio Osterman. Eu também perguntei a ele, Heródoto e ouvinte, se o 8 de janeiro não vai dificultar a vida de manifestantes, né? Como vai ser para mostrar que ir às ruas é possível sem quebrar palácios, sem cometer crimes, sem depredar patrimônio público, sem atentar contra a democracia. Até porque, eu já disse isso aqui no Jornal Nova Brasil, Heródoto, para os nossos ouvintes, Brasília ainda está ferida, ainda está cicatrizando as feridas do 8 de janeiro. Está tudo muito ainda, todo mundo muito ainda abalado com tudo que a gente viveu aqui. A esplanada dos ministérios, ela continua gradeada, o Congresso está gradeado, a Praça dos Três Poderes está gradeada, como eu mostrei aqui no último dia 21 de abril, o Supremo Tribunal Federal está gradeado. Ninguém chega perto ali da esplanada para fazer manifestação tão cedo. Eu perguntei isso ao Fábio, vamos ouvi-lo também. O repúdio quase que generalizado à esquerda e à direita dessas manifestações vai tornar talvez mais fácil de a gente entender que aquilo não foram manifestações, foram atos criminosos, mas é importante que se vá para a rua com uma pauta clara, com uma concepção clara do que se quer. Para finalizar, Heródoto e ouvinte, eu também perguntei ao Fábio Osterman se ele acredita que as redes sociais acabaram ocupando o espaço de manifestações, né? Muita gente hoje faz protestos políticos, usa hashtag, faz ali toda uma estratégia virtual para se defender uma narrativa e atacar adversários políticos. Então eu perguntei a ele se é possível ver brasileiros deixando o computador ou o celular e indo para as ruas para se manifestar por algum motivo, por alguma pauta, e ele respondeu da seguinte maneira, vamos ouvir.
O brasileiro entendeu que as redes sociais são um instrumento importantíssimo de manifestação das suas vontades, das suas opiniões. Mas é importante também entender que os dois meios são complementares, uma coisa não exclui a outra. A gente precisa, sim, dar pressão nas redes sociais para ajudar que os nossos representantes façam o que é certo, mas também a gente não pode esquecer que povo na rua realmente faz diferença. E para concluir, uma curiosidade para o nosso ouvinte, Heródoto, a esplanada ela é gigante, né? A esplanada dos ministérios tem um vão ali no meio, naquele gramado verde que todos conhecem, aqueles que não conhecem Brasília com certeza já viram pela televisão, obviamente, e ali tem uma curiosidade. Certa vez Oscar Niemeyer, o arquiteto que traçou Brasília, ele justificou o fato da esplanada ser daquela forma. Era justamente para que seja um lugar muito amplo, muito aberto e muito difícil de concentrar pessoas, a ponto de Oscar Niemeyer dizer que se a esplanada lotar é porque de fato aquela pauta é muito importante, porque é muito difícil você encher a esplanada dos ministérios. Eu, morador de Brasília desde a década de 90, Heródoto, já participei de inúmeras manifestações de todos os lados, de todos os tipos aqui em Brasília, ou como manifestante ou como jornalista a trabalho, mas a manifestação, entre aspas, que eu jamais vou me esquecer, foi uma no dia do meu aniversário, 2 de julho de 2002, em que eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer, Vampeta rolando lá na rampa do Palácio do Planalto para comemorar lá o pentacampeonato. O nosso ouvinte se recorda. Eu estava lá, eu vi, hein? Eu vi Vampeta rolando na Praça dos Três Poderes, descendo a rampa do Planalto, Heródoto. Tá certo. Falou, Diego, até mais. Até amanhã.